Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero propor para esse momento uma análise no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, e responder à pergunta feita. O versículo 13 tem a ver com o batismo pelo Espírito Santo? Ou ainda, pode indicar o batismo no corpo de Cristo? Vejamos o que nos diz o próprio texto. Primeiro que eu parto do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando ela diz, é porque realmente tem procedência, é algo fidedigno, algo que a gente pode confiar. Acontece que tem gente que nem se a gente mostrar na Bíblia e quer em português, quando não em grego, a pessoa acredita. Eu lembro-me de um amigo lá na década de 90 que certa vez, tratando de um texto bíblico, ele disse assim: ainda que nesse versículo diga isto, mas pela fé eu creio de uma maneira diferente. Aí eu fico pensando assim: que tipo de fé é esta que é evocada para tentar legitimar uma deturpação do texto quando ele é sabedor, ele viu, sabe muito bem que não é aquilo que ele crê, ou que está endossando, que é o que está devidamente registrado. Que tipo de fé é esta? A gente não pode fazer um malabarismo na questão exegética, muito menos hermenêutica. Por isso, nós temos uma tradução que diz assim, Almeida Corrigida Fiel, muito bem feita, por sinal. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Vamos à pergunta feita. Aqui indica que é o Espírito Santo que batiza? Dito de outra maneira, há um batismo pelo Espírito Santo? Este entendimento surgiu depois da década de 60, 70, quando algumas pessoas queriam explicar o versículo em questão e tinha uma certa dificuldade no tocante a isto. Porque para não dar a mão à palmatória de que aqui se trata de um batismo no Espírito, começaram a sugerir, através de termo grego, como se fosse um batismo pelo Espírito Santo. Aí já muda de figura. Colocaria o Espírito Santo como agente do batismo. Deste modo, o Espírito Santo batizaria, seria, portanto, o agente, batizaria os crentes no corpo de Cristo. Daí alguns dizerem que é o batismo no corpo de Cristo. Mas acontece que, primeiro, não diz que as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo. Ao contrário, diz aqui que o batismo é no Espírito, batizados em um Espírito. A preposição en indica no batismo o elemento no qual é imerso ou submergido, porque batismo implica imersão, correto? É mergulho. Kai, gar, en, no, eni, pneumati, em um espírito. Remeis, a ideia é que nós somos. Pantes, todos. Agora, tem a preposição, uma outra preposição, que é eis, que vai indicar a finalidade. O batismo no Espírito Santo é para, no, em soma, ou seja, no corpo. É para
formar um corpo, é para nos introduzir no corpo. Eis en soma, no corpo, uma alusão de Cristo, isto é, a igreja. Então, a gente tem aqui o batismo no Espírito, cujo propósito é formar o corpo de Cristo. E não está dizendo que a pessoa é batizada pelo Espírito. Mas por que algumas pessoas começaram a sugerir que seria o batismo pelo Espírito, por conta da preposição en? Eu explico rapidamente. A preposição en, ela pode ter o sentido, dependendo do texto e contexto, de em, com, por, pelo, no. Percebeu que a preposição en, ela pode ser empregada destas maneiras. Mas o que vai ser determinante? O próprio texto. Ninguém é batizado, porque batismo significa o quê? Imersão, mergulho, correto? Se é mergulho, é no Espírito e não pelo Espírito. O Espírito não é o agente. Pelo contrário, aqui, no texto grego, que é o koiné, o Espírito é identificado como o elemento, por conta da preposição que antecede, en. Desta forma, uma tradução perfeitamente plausível é batismo em um espírito, ou batismo no espírito. Não pelo espírito. Repito, a preposição pode ser em, com, por, pelo, no. Mas você precisa ler e entender a partir do texto e contexto, e tendo a ideia do vocábulo batizar. Porque a palavra batizar vai aparecer aqui. Então, todos nós fomos batizados em um espírito. E a ideia aqui, a finalidade era para formar um corpo, o que foi muito bem traduzido. A versão em português, digo, em espanhol, vamos ver como é que ela ficou. Porque por um espírito, ou por um espírito, todos somos todos batizados em um corpo. Veja que aqui essa tradução falhou redondamente, ou seja, completamente. Porque aqui fala por um espírito, não é por um espírito ou pelo espírito. Porque quando fala, traduz aqui por um espírito, a ideia aqui do texto, traduzindo para o português, é pelo espírito. Mas, repito, no texto grego, o espírito não é o agente. O espírito é o elemento. Aqui, ó. O elemento em que é imerso ou mergulhado é o espírito, não o agente. Aí, quando a gente volta para essa tradução do espanhol, a gente vê que há um erro, literalmente, de tradução. Há uma falha, porque por um espírito, como se fosse pelo espírito. O segundo erro detectado traduz aqui, ó, somos todos batizados em um corpo, não é o batismo no corpo de Cristo. Por que não é batismo no corpo de Cristo? Batizados em um corpo. A expressão aqui é um corpo. Ó, um corpo. Mas quando você vai para o grego, o que está dizendo aqui? No grego já é diferente. No texto grego, a ideia é esta aqui, ó. Eis para um corpo. Aqui a preposição eis indica a finalidade. A função é introduzir, é formar um corpo. Logo, essa tradução em espanhol completamente falha nessa tradução, porque não fez o emprego da preposição devidamente traduzida
de modo correto e à luz do próprio texto. É o que a gente observa, então, nesse versículo. Por isso, a gente pode voltar uma vez mais para o texto grego e entender que o elemento descrito no texto é identificado pela partícula en. Deste modo, diz o texto que, versículo 13, o Espírito é o elemento. Logo, se refere ao batismo no Espírito e não pelo Espírito. Dito isto, não é um batismo no corpo, e sim um batismo para o corpo, porque indica a finalização. Fiquemos com estas palavras a partir do texto bíblico e lembrando que a versão que eu utilizei aqui, em espanhol, é de 1858, uma versão antiga que neste versículo comete uma falha de tradução, mas existem outras versões em espanhol que já não segue essa versão anterior, que, como eu disse aqui, está constando de 1858. A versão em português, esta que eu utilizei, é de 2011, uma versão relativamente recente. Já o texto bíblico que eu utilizei, deixa eu ver se tem a data, é de 2020, 4 anos atrás, bem mais próximo da gente. E cada ano tem um avanço significativo nesse quesito tradução e versão.